Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, mais um webinar da SECOM, como sempre, né? Tentando trazer aqui, obviamente, assuntos relevantes que sejam com foco aí, principalmente na parte de pós-colheita e produção, tá? Esse é o nosso intuito, então a gente já dá abertura aqui ao nosso webinar, tá? E dessa noite extremamente especial, onde a gente vai contar justamente um pouco sobre a história do armazenamento de grãos no Brasil. Muita gente fala sobre a produção brasileira, os incrementos que passam ano a ano, essa produtividade, ou seja, o Brasil que dá certo, onde nós estamos realmente envolvidos, né? Mas poucos conhecem sobre essa trajetória, os desafios que foram, digamos, no início até os dias de hoje, e também falar sobre esse passado, né, desafiador, justamente para a gente entender o nosso presente e para onde nós estamos caminhando. Então, para isso, a gente convidou aqui pessoas muito especiais para tratar desse assunto, tá bom? Antes da gente dar início aqui, eu gostaria de dar alguns recadinhos, tá? Alguns recadinhos paroquiais, tá bom? Então, o primeiro passo, pessoal, é sobre a nossa comunidade chamada Concia. Então, nós temos uma comunidade onde a gente fala muito sobre essa questão de pós-colheita, sobre armazenamento de grãos, sobre questões relacionadas a mercado também. Então, esse QR Code aí, vocês podem escanear, vocês já entram diretamente no grupo. Então, ali, praticamente, 3 vezes por semana, a gente coloca algum material, algum artigo, alguma pesquisa, alguma coisa relacionada ao blog, enfim. Então, toda semana a gente coloca assuntos relevantes, então basta colocar aí escanear esse QR Code, entrar na nossa comunidade para vocês interagirem, inclusive, sobre esse tipo de evento. Então, quando a gente faz eventos, sempre a gente está fazendo eventos relacionados principalmente a pós-colheita, armazenamento de grãos, então a gente convida vocês a participarem da comunidade, tá? Então, para quem não conhece rapidamente a SEACOM, quem está aqui, nós temos há 21 anos, nós estamos no mercado, tá? E nós somos especialistas em sistemas para armazenagem de grãos, que transformam controle de quebra em sobra, processos em segurança e software em lucro, ou seja, somos uma empresa especializada em fornecer soluções, software, sistemas para unidades armazenadoras. Esse é o nosso core e foi para isso que nós nascemos, tá? Falem aí no chat, muita gente já aqui online, estamos aí com 93 pessoas aqui na sala, tá? Só coloque aí também qual a cidade vocês estão falando, só para a gente ter um entendimento aqui de quais as localidades no Brasil, e às vezes até fora do Brasil, que estão participando aqui dessa noite. Então, utilizem aí o chat, tá? Outro ponto, nos sigam lá nas redes sociais, @SEACOMOficial, tá bom? Então, nos sigam lá, que sempre a gente vai colocar assuntos também importantes e relevantes. Dado não menos importante, durante aqui a apresentação, nós vamos colocar algumas enquetes, é importante que vocês participem das enquetes para a gente poder entender a realidade aí de vocês, a opinião de vocês, e isso é muito importante para a gente ir debatendo aqui durante o evento, tá? Fazerem as perguntas diretamente no chat, isso é muito importante para quem, obviamente, participa aqui ao vivo, esse é o grande diferencial, vocês poderem justamente colocar as perguntas e a gente consiga aqui encaminhar para os nossos palestrantes aqui da noite, tá? Então, façam as perguntas aí, obviamente, se a gente não conseguir responder todas, a gente depois encaminha para eles, para que eles possam, de alguma forma, tentar responder para vocês, mas o intuito aqui é justamente a participação de vocês, tá bom? Ao final do evento, só lembrando, nós teremos aí, então, só reforçando aí a questão da comunidade para vocês, ao final do evento nós teremos um sorteio, tá? Então ele será feito ao final do evento, é o nosso kit SEACOM, para quem já participa dos nossos eventos já sabe. Então nós temos aqui o chapéu, nós temos aqui o kit personalizado, aliás, o faqueiro aqui, kit churrasco, né? Nós temos também aqui a squeeze, uma xícara para café e também uma caneta que será entregue ao participante. Lembrando que nós faremos aqui ao final, e só vai ser, obviamente, aqui quem estiver participando ao vivo, a gente vai retirar a lista das pessoas que estão participando ao vivo e fazer o sorteio lá no final, justamente para prestigiar os nossos palestrantes, né? Pessoas tão especiais. Então, fiquem até o fim, participem aí fazendo perguntas, tá? Então, nós faremos o sorteio ao final. Lembrando, a gente fará, se na primeira rodada a pessoa tiver já saído, a gente faz uma segunda e tenta até a terceira. Obviamente, se essas 3 rodadas não derem um ganhador, a gente não tem como fazer o sorteio aqui. Mas fiquem até o final que vocês serão prestigiados aqui com esse kit SEACOM. Então tá aí a comunidade para vocês entrarem, ficarem por dentro de notícias e artigos e tudo mais sobre armazenamento e também sobre produção e mercado. E fiquem até o final para o nosso sorteio. Então, só colocando aqui, pessoal de Minas, tem gente aí de Viçosa, do Pará, de Ponta Grossa, de Lavras também, do Rio Grande do Sul, de Santana do Araguaia, no Pará,
Maringá, Condor, Cuiabá também, Pelotas, Pompeu, Minas, Aparecida de Goiânia, Mato Grosso do Sul, São Paulo também, Guarantã do Norte no Mato Grosso, Acreúna, Goiás, Chapadinha no Maranhão, São Leopoldo, São Paulo, enfim, Luiz Eduardo na Bahia, muito bacana, pessoal do Tocantins aqui também. Então, muito bacana mesmo a presença de todos vocês para essa noite extremamente especial, tá ok? E aqui eu já gostaria de convidar aqui, chamar também uma pessoa super especial, tá bom? Que faz parte, tá? E continua fazendo parte dessa história de armazenamento de grãos, que é o professor Teutu Hara. Eu gostaria de convidá-lo aí, professor, se puder já abrir o microfone e a câmera aí para se apresentar aí. Boa noite, professor. Boa noite. Muito, primeiramente, em nome de toda a equipe SECOM, né, agradeço aí a disponibilidade do senhor para poder bater esse papo aqui conosco, é uma honra para nós, e acredito que para todos que estão aqui presentes, escutarem um pouco a respeito dessa história aí desafiadora e bonita, obviamente, de armazenamento de grãos no Brasil. Então, antes, introduz e fala um pouquinho a respeito do senhor aí, para quem não te conhece, professor. Bom, eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa e estou aqui no Centrenar, que é o Centro Nacional de Treinamento de Armazenagem, que casualmente fui o diretor fundador e somente desde 65 que atuo diretamente nessa ordem de armazenagem. Fui convidado pelo professor Paulo Mário Jutsi, que foi o primeiro brasileiro, eu vou te contar isso também na história, o primeiro brasileiro que fez o mestrado em engenharia de processamento de produtos agrícolas nos Estados Unidos. Então, eu lembro que quando ele me convidou para trabalhar com ele, foi assim, diferente. Falou, doutor, você está formando aí, você gostaria de trabalhar nessa área aqui, que essa área de armazenamento, todo mundo aqui no departamento é contra. Diz que esse negócio aqui é lá para o lado de tecnologia, de programamento na engenharia. Eu falei, topo. E aí nós... Está aí até hoje. Estamos até hoje, já estou aposentado, mas ainda continuo aí um pouco mais ajudando o pessoal aí, mais jovem aí. Igual o Jefferson já está bem, hoje até instrutor de classificador oficial, aí. Bacana. Né? Com doutorado e tudo, então, quer dizer, mas isso é bom porque isso anima a gente que tem um pessoal, assim, já, o número de pessoas que já estão abraçando essa parte de armazenagem hoje está bastante grande, mas no início não foi fácil, não. Imagino. Nós vamos conhecer um pouco dessa história, então, né, professor? Então, novamente, agradecendo a participação do senhor. Eu gostaria de chamar aqui também o Adriano Malek, que já participou de alguns eventos aqui conosco. Boa noite, Adriano, seja muito bem-vindo. Para quem não te conhece, aí uma breve introdução. Boa noite, João. Boa noite, professor Teutu. Boa noite todo o pessoal que está nos acompanhando aí, certo? Eu trabalho na Agrocult, né? Sou o diretor técnico da Agrocult e uma empresa que trabalha na parte de armazenagem de grãos, né? E aliando o nosso conhecimento aí de longas datas, né? Então, eu agradeço essa oportunidade para a SECOM estar praticamente nesse evento único aí, onde a gente tem o objetivo de resgatar uma história, como nós começamos na armazenagem, como é que foi o princípio de tudo. E não foi fácil, a gente sabe, hoje praticamente o Brasil é uma potência agrícola, né? É uma coisa assim que a gente está extremamente avançando hoje. Conforme o relatório da Conab, nós vamos bater recorde de produção esse ano, né? Mais um. E aí só tem de nós crescermos, né? Mas é importante a gente também crescer conhecendo nossas origens, né? Isso que é importante. Então, essa é uma oportunidade única aí para nós escutarmos a origem de tudo, né? Muito obrigado, pessoal, e vamos estar juntos aí acompanhando e se for oportuno também fazer algum comentário.
Com certeza. Pessoal, o intuito aqui justamente é esse, digamos assim, as estrelas da noite aí, tá com o professor, tá com a Adriana aí, para poder bater esse papo. E o meu intuito aqui é mais fazer o meio de campo e fazer com que as coisas fluem. Lembrando, as perguntas podem utilizar o chat, viu, pessoal, para a gente poder colocar. Professor, acho que a bola agora é contigo e o Adriano vai complementando aí e eu vou dando, talvez, aqui os meus pitacos. Vamos lá. Tá bom. Bom, gente, eu pus esse gráfico aqui, só para ter uma ideia, ter uma noção, nos situar. Né? Em qualquer país genuinamente produtor de grãos, você tem a parte, o agricultor fazer o plantio, tem os tratos culturais, a colheita, a armazenagem e depois a comercialização. No Brasil, o que nós estamos vendo hoje, de modo geral, é que plantio, colheita, a colheita vai direto para a comercialização. Então, o produtor pouco utiliza da armazenagem própria. Está havendo um aumento, mas é muito insignificante ainda. Em 1967, eu rodei mais ou menos um mês nos Estados Unidos, no meio oeste, com um extensionista, estudando esse negócio de entender como é que é a armazenagem nos Estados Unidos. E lá em Iowa, um extensionista, eu perguntei sobre esse negócio de armazenagem, nível de fazenda, aí esse não esqueço da resposta dele. Não, aqui é o seguinte, se não tem armazenagem, nem plante. Isso ficou na minha mente, entendeu? E aí eu vejo assim, para entrar nessa parte de armazenamento de fazenda, até hoje é uma luta, né? Porque lembro que muitas vezes ali nos anos aí, lá de 60 e pouco, o negócio ali, não, o negócio é que quem tem que cuidar é a César, quem tem que cuidar é a Copasa, quer dizer, ele não. Esse negócio colheu, velho, ó, cuida do filho aí, que é seu o negócio. Mas acredito que aos poucos, está vendo, nós vamos dar alguns exemplos aí de sucesso, mas que ainda estamos bem longe, que eu vou demonstrar no final. Tá bom? Perfeito. Adriano. E outra coisa é o seguinte, outra noção. Geralmente, assim, essa estrutura de armazenagem teórica, mas que é na prática em todos os países produtores. Você tem o nível de fazenda, daria eles vão para o sistema coletores, que geralmente fica no município e coisa assim. Dali vão para os intermediários, que são regionais, e depois, finalmente, para os terminais ou subterminais, ou, digamos assim, um deles seria o portuário, ou os grandes centros. Então, esse é, teoricamente, um esquema de armazenagem dentro do país. Nós começamos, no Brasil, nós vamos mostrar agora, que ao invés de começar nível de fazenda para os terminais, nós começamos exatamente ao contrário. Começamos pelos terminais, nos silos dos portos, ali a CESA, né, a CEAGESP, coisa ali, e aí está começando aí quase coletores, alguns ali já, as cooperativas têm tido bastante bom papel nisso aí, e faltou completar o esquema de armazenagem no país, que é a nível de fazenda. Quer dizer, o agricultor também tem que assumir a responsabilidade de armazenagem também. Então, o que está faltando no Brasil é isso aí. E nós vamos provar isso mais adiante aqui no final da palestra. Começando mesmo na parte histórica, é o seguinte, antes de 1950... praticamente a armazenagem era armazéns gerais com sacaria. Não tinha a granel, esporadicamente, alguns grandes centros, nos portos, mas assim, a maioria era em sacaria. Então, esse negócio de granalização nos anos subsequentes. Mas antes de 50 era basicamente, falando em armazém de cereais, sacaria. Chegar ao ponto de receber trigo do exterior, a granel, ensacar para poder distribuir. Esse era o sistema existente na época.
Vamos ver as pessoas que assim, foram pioneiros nessa história aqui da armazenagem. Em 1959, esse São Paulo Mário Del Giudice foi o primeiro engenheiro agrícola brasileiro a adquirir a pós-graduação em engenharia de produtos, de processamento de produtos agrícolas. Isso é em Purdue. Teve também o André Tozello, do Itaú, de Campinas, que foi o fundador do Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Campinas, e depois estudar na Unicamp, e também lá na Unicamp se criou o curso de Engenharia Agrícola, onde estava inserido o curso de Engenharia Agrícola, onde estava a parte de armazenamento. Então, academicamente, essas duas instituições, a Universidade Federal de Viçosa e depois a Unicamp, então, foram assim, na parte dos trabalhos acadêmicos em armazenagem, na parte teórica e coisa assim. Agora, antes disso, eu gostaria de citar aí o engenheiro agrônomo Filadelfo Brandão. Era um agrônomo do Ministério da Agricultura que estava à disposição da CASEME e foi talvez o papa da parte de armazenagem ensacada. Então, ele escreveu um livro, armazenamento de grãos, negócio ali, mas assim, ensacado, toda a parte operacional de um armazém ensacado. Então, até o livro dele chama Manual do Armazenista. Então, quer dizer, hoje talvez não sei, mas na época era a Bíblia do armazenista. E que era, antes dos 50, 60, era praticamente toda ensacada, né, os cereais. Bom, aí em 60 começou a expansão do trigo no Rio Grande do Sul. E, com isso aí, o Ministério da Agricultura comprou 3.500 silos Butler para dar conta da produção que estava aumentando de trigo, porque não tinha onde armazenar. E teve, eu não vou citar, uma grande cooperativa do Sul, não tinha mais espaço para guardar aquele trigo em excedente. Falei, tem esses silos aí que o Ministério comprou aí, tá parado o negócio aí. Se colocaram, encheram o silo o negócio. 6 meses depois, o gerente lá me telefona e falou, professor Dertu, o negócio é o seguinte, como é que eu faço agora? Porque o trigo lá ficou duro, o negócio endureceu tudo, ficou preto. Eu falei, agora só você tem que chamar Jesus Cristo, porque, ou com picareta no mínimo, porque não tem mais jeito, né? Porque nessa época eles não tinham nem noção do que é umidade. Eles armazenaram com 27%, 28% de umidade e deixaram lá dentro do silo metálico. Hoje, todo mundo já sabe que isso aí seria um desastre, e que foi. E daí, com esse desastre ali, o Ministério da Agricultura colocou uma nota lá, um dossiê inclusive, dizendo que silos metálicos não funcionam no Brasil. Bom, se não funciona, seguinte, nós estamos tentando já montar aqui em Viçosa um centro de treinamento e pesquisa em armazenagem. Aqui à esquerda, vocês podem ver o seguinte, esses são exatamente os mesmos silos adquiridos em 1950. Silos Butler. Nós montamos aqui em Viçosa, armazenamos milho e sorgo durante 9 meses. O diretor da antiga Cibrazen, que hoje é a Conab, né, assistiu ao carregamento. 8, 9 meses depois, nós chamamos ele para ver como é que está o estado do produto. E eu falei, isso funciona? Pois o carro funciona, só falta o motorista. Entendeu? Aqui à direita, essa é a nossa instalação aqui no interior de Minas, na Universidade Federal de Viçosa. Aqui à esquerda você pode ver aqui o conjunto de silos metálicos, os mesmos silos Butler. À direita aí é uma fábrica de ração. Então, esse era o conjunto que nós montamos aqui. Mas, por outro lado, esses silos foram adquiridos pelo Ministério da Cultura, lá no Rio Grande do Sul, e
foram montados por uma pessoa bastante leiga, ela que montaram por montar o negócio aí. Eu inclusive, fiz a inspeção a pedido da antiga Cibrazen e fui lá, fui na região, acho que fui em Soledade e Ponta Grossa? Não, Ponta Grossa. E ali acima, né, o Passo Fundo. Então, esses silos estavam em círculo montado, geralmente nos arredores da cidade. Quase todos vazios, lógico. Aí fomos verificar o seguinte: todos vazios. O que tinha lá dentro, né, não é piada não, mas é a realidade. O que tinha era colchonete, camisinha, esse negócio tudo espalhado. Deve ter sido provavelmente o precursor do motel no Rio Grande do Sul aí, né? Quer dizer, então estava desse jeito que nós encontramos esses silos. Mas depois que começou aquele, assim, que nós provamos que funciona, aí a coisa mudou. Entendeu? E hoje ninguém duvida do funcionamento de um silo metálico, né, a granel. Mas na época, veja bem, essa era a situação no Brasil. Então, isso não funcionava o negócio, entendeu? Mas aí, estamos aí, funcionando até hoje, nós estamos com pesquisa e coisa aqui, e também treinamento, e são os mesmos silos que a Ministério da Agricultura comprou em 1950 e hoje tá aí, ó, funcionando até hoje. Então, é um material muito bom, viu? Bom, agora... Professor, fazendo, com licença, professor, e como é que, não sei se o senhor vai contar para frente ou não, mas como é que vocês fizeram funcionar? Como é que foi o desafio? Onde é que foi as particularidades? Só tecnologia de armazenagem, saber a umidade, fazer a aeração adequada, entendeu? Na época, você não tinha muita, assim, refinamento tecnológico no negócio, né? Era cabo termométrico, com termopar, essas coisas assim. Hoje é um negócio obsoleto. Mas na época nós tínhamos isso aí, as sondas, para poder coletar amostras, negócio todo, entendeu? Era desse jeito. E conhecendo, durante 8 meses, acompanhamos, fazíamos uma aeração adequada, porque a aeração também era um tabu no Brasil. A aeração, poxa, isso é coisa de gringo, não era para o Brasil, não. Mas hoje já todo mundo admite, tranquilo, mas que na época, esse negócio de aeração, termometria, esse negócio era tabu, esse negócio era de coisa de gringo, não era aqui para o Brasil. Mas depois que nós fizemos funcionar, aí a coisa mudou bastante. Hoje ninguém duvida que silos metálicos não funcionam. Então, até que tem expansão de várias indústrias e coisas assim. Para alguma coisa? Não, só aproveitando, o Luiz perguntou aqui como era aferida a umidade dos grãos ali nesse período, 50 e 60. Como é que fazia a aferição de umidade? Nós tínhamos tinha diversos medidores de umidade. Eu tinha aquele Geolha, que na antiga negócio ali, e também tinha o famoso o Universal, né? Universal. Hoje proibido pela coisa. Mas até hoje tem gente que aquele é fã, igual corintiano, do Universal. Infelizmente tem em São Paulo, mesmo no Rio Grande do Sul, aí, Paraná, né? Mas tem gente que aquele é o medidor de umidade, né? Mas Adriano ainda condenado ali, nós somos uma parte do comitê ali da medição de medidor de umidade, né? Sim. Mas nós temos o tal do Geole, né, que também é mais capacitância, e também nós temos aqui alguns diretos com destilação. Então, nós temos que conferir exatamente a umidade. Uhum. E a sonda era no NUC mesmo, o negócio, né? Buscar uma amostra lá no fundo. Perfeito. É muito grande, é pequeno o negócio, né? São 90 toneladas mais ou menos cada um. Uma pergunta aqui que o Jonas fez, professor, não sei se você vai ter essa informação, já que já tem bastante tempo, ele perguntou qual foi o percentual de perda depois desses 9 meses armazenado. Acho que foi sorgo
Ou foi milho? Sorgo e milho. Isso. Nós fizemos sorgo numa parte, milho, depois nós fizemos café, depois fizemos feijão, entendeu? Mas Percentual de quebra nesse período? Assim, nós não fizemos esse cálculo de perda. O que nós fazemos foi conservado, assim, praticamente assim, perda assim, perceptível não houve, né? Porque não houve muito controle da coisa, coisa de condensação, essas coisas, para não haver, de abrir a saída durante o dia, fechava à noite, quer dizer, então não havia nem condensação no negócio. Então, isso aí foi controlado ali manualmente. Né? Hoje, vocês fazem tudo automático, a coisa toda, né? Mas o automático, de assim, é bom ter conhecimento básico para poder utilizar, porque esse é um ponto que você me bate o seguinte: não adianta ter todo o circuito automatizado se não tiver a base de conhecimento teórico para poder, então, porque não se pode confiar 100% no negócio, sempre tem uma coisa, e tem que saber o que está acontecendo dentro do ciclo. Exatamente. Respondeu a coisa? Sim, perfeito. Tem um outro questionamento aqui do Medina, mas eu acredito que lá para frente a gente vai falar. Ele comenta sobre a questão de aeração, mas eu acredito que ali na frente a gente consegue falar um pouco mais sobre ela. Pode dar sequência. Tá bom. Bom, chegando na década de 60, aí começaram a surgir primeiro, acho que foi a César, né? No Rio Grande do Sul, ali, aqueles silos portuários, de concreto vertical. Depois veio a Kazeng, também com silo vertical. Depois a Kazeng diversificou, colocou também outros silos metálicos de espiral. E tinha antigo também um silo de Jouvin, um silo metálico francês, mas na época eles não conseguiam lidar isso muito bem. Depois que começaram a aprender a parte de teoria, da parte de armazenagem, eles começaram bem. A Copasa também, no Paraná, eles construíram, acho que em 2 cidades, 2 silos verticais de concreto. Ceagesp tinha em São Paulo, depois Ceagesp ainda construiu uns silos meio esquisitos, uns silos fundo inclinado, elevado, para poder descarregar para os vagões direto, mas foi um negócio meio... não surtiu muito efeito, não valeu muita coisa. Eram 6 silos desses no estado de São Paulo. Depois teve a Casemate, mais tarde, Casep, mais portuário, no Espírito Santo. A Casep é lá em Pernambuco. E Cases, que seria mais nos silos portuários, então seria mais silos terminais e de receber grão do exterior e de outras localidades. Em 1967 foi introduzida a matéria Armazenamento e Manipulação de Grãos no curso de Agronomia aqui em Viçosa, hoje presente no curso de Engenharia Agrícola. Eu sei que quando nós entramos com esse, como eu falei antes de iniciarmos, eu fui convidado pelo professor Paulo Marder Judice, eu estava formando aqui em 64, aí o professor Paulo Marder Judice, que é um dos pioneiros da área, me convidou para assim: ô Tetu, você quer trabalhar comigo numa área aqui? É uma área que todo mundo é contra, ninguém diz que esse negócio é de engenharia agrícola, mas se você quer trabalhar, você gostou do assunto, vai, topo. E acho que hoje nós somos bem, assim, já bem conceituados, já a pessoa reconhece esse curso, essa disciplina. Foi o primeiro curso de armazenamento e manipulação de grãos no Brasil em curso de agronomia. Foi em 1967. Então, hoje já está vários cursos, principalmente de curso de engenharia agrícola, né? Isso aí já é uma disciplina, uma matéria assim, já obrigatória. Mas, na época, nem o próprio nosso departamento reconhecia isso como assunto relacionado. Era assunto de qualquer outro lugar, mas menos daqui. Mas nós topamos a parada e hoje nós somos bem assim, reconhecidos nesse sentido.
Na década de 70, então, diria exatamente, 25 de agosto de 75, foi criado o Centro Nacional de Treinamento e Armazenagem, sediado aqui no campus da Universidade Federal de Viçosa, que era, na época, um convênio entre a antiga Cibrasen, que hoje era a Conab, mais a Ministério, a Conab, através do Ministério da Agricultura, e a Universidade Federal de Viçosa, através do Ministério da Educação. Era um convênio de 2 ministérios que foi fundado esse centro. E em agosto, agora, a gente pode verificar, assim, nós vamos fazer 50 anos de formado. E até hoje, nós treinamos exatamente 28.913 técnicos em armazenagem e assuntos correlatos. Acho que é um número bastante expressivo, digamos assim, que acho que nenhuma outra instituição de armazenagem deve ter esse número. 28.913 técnicos. E, digamos assim, hoje, sem treinar, ela passou a ser um órgão da Universidade Federal de Viçosa. Então, esse ano já, digamos assim, nessa nova situação, e isso foi em 70. Agora, ainda em 70, começou a expansão da cultura de soja. E as cooperativas no sul, Rio Grande do Sul, principalmente no Paraná, então houve um crescimento muito grande. Essa cultura de soja, digamos assim, quando eu era estudante de agronomia, me ensinava o seguinte: soja para plantar é de São Paulo para baixo. Essa era a coisa. Então, nem se pensar em Minas Gerais, outro lugar, negócio ali. Mas teve um professor dos Estados Unidos, que teve um convênio, nós tivemos um convênio na universidade, que ensinou um colega nosso aqui a genética da soja. E plantamos pela primeira vez no Cerrado, no Brasil, que foi lá em Capinópolis, uma cidade do oeste de Minas Gerais, que nós temos uma estação experimental de 100 hectares somente, mas que foi doado pelos agricultores da região para a Universidade Federal de Viçosa. E lá foi plantada pela primeira vez soja no Cerrado. E daí, continuando os trabalhos de genética, hoje nós podemos plantar até no Maranhão, se quiser. Então, com essa expansão do Cerrado, soja agora, você vê que hoje nós estamos aí dominando o mundo inteiro o negócio, passamos nos Estados Unidos e coisa assim, mas graças a essa atuação desse geneticista que deu a dica. Esse professor dos Estados Unidos, chama-se Ethel, ele chegou a ser repreendido pelo presidente dos Estados Unidos, que não era para ter dado toda a dica, presidente Nixon. São fatos que você não encontra escrito em lugar nenhum. Entendeu? Mas com esse fato aqui, soja hoje você pode plantar em qualquer lugar, e a expansão está graças a isso, começando pelo Cerrado. Paraná já tinha seus Paraná, Rio Grande do Sul, está muito bem. Mas o problema agora é o Cerrado. E o Cerrado está aí, só expandindo. Né? E também na década de 70 surgiram eu chamaria-se de apelidado de graneleiro. Na verdade, sim, qualquer silo vertical, etárico, tudo é graneleiro. Tecnicamente, esses silos que nós chamamos de graneleiro, é um silo horizontal de fundo plano, fundo inclinado, WV, interceptado ou não. É um silo horizontal. Mas todos eles são graneleiros. Metálico, vertical, concreto, tudo é graneleiro, não é não? Mas apelidamos de graneleiro aqui, silo horizontal. Tecnicamente é um silo horizontal, que pode ser fundo plano, fundo inclinado, WD, septado, não septado, com aeração, sem aeração. Mas é um silo. Mas eu pus aqui entre as graneleiros, que também é uma parte histórica que pouca gente sabe também, e continua chamando de graneleiro. Bom, tá aí, tá a coisa.
E o Banco do Brasil começou a financiar grandemente, assim, maciçamente, a construção desses silos chamados graneleiros. Negócio, né? E depois teve um economista lá da Cibrasen, que hoje seria a Conab, escreveu esse pesquisa básica para o Programa Global de Armazenagem Intermediária. Ele não teve muita repercussão no negócio ali, mas, digamos assim, estaria historicamente, está aí a coisa histórica, né? Acho que, só colocando, acho que até pegar a opinião do Adriano também. Adriano, a gente percebe que é uma conjunção de fatores, né? Se a gente olha, são várias entidades envolvidas e o papel, inclusive, do próprio Estado, no sentido do governo, né? De incentivar, junto com as universidades também, claro, o papel e fazer essas coisas se conectarem para a gente, como se diz, dar esse salto em pouco tempo, se a gente colocar, né? Então, década de 70, obviamente, muitos que estão aqui não tinham nascido, etc., na live, mas a gente percebe que é uma conjunção de fatores, né? Realmente, na década de 70, que eu acho que foi dado o start, né? Começou-se a produção da soja, o surgimento das cooperativas, né? O envolvimento de agente financeiro, que no caso era o Banco do Brasil, né? Então, já começamos a enxergar para frente, né? O que era necessário para a gente ter o crescimento, né? Mas bem colocado, década de 70 talvez seja o início da virada, né? Foi aí que 70 deu aquela reviravolta, negócio ali, deu um boom muito grande negócio ali. E hoje, graças... E também com essa, assim, a possibilidade de cultivar soja no Cerrado. Esse foi um outro ponto crucial, né? Porque antes, como diz assim, soja era só de São Paulo para baixo, clima mais temperado, que negócio todo, né? Então, eu aprendi assim no curso de agronomia, né? No meu tempo, né? Mas hoje, graças a a dica que esse professor lá de Purdue deu para o meu colega nosso daqui, a segredo da genética para poder adaptar para diversos climas, aí plantamos o primeiro soja no Cerrado aqui em Minas Gerais, e dali hoje, se quiser até para o Maranhão, não tem problema nenhum. Hoje está no Mato Piba, está tudo ali, né? Tranquilo o negócio. Então, isso foi um das pequenas coisas que pouca gente sabe sobre esse fato. Entendeu? Mas está aí uma das razões desse expansão da coisa. Se não fosse isso aí, estaríamos restritos aí a São Paulo para baixo, como diz o negócio, né? São Paulo, coisa. Não daria essa conta desse volume de produto de soja que tem hoje, e está aumentando mais ainda. Tá? 80 veio a crise do petróleo. Aí a coisa pegou, mas pegou mesmo. Então começou o uso de biomassa. Secadores, então, que se usava, então, para combustível como o BPF, né? Combustível de baixo ponto de fusão, né? Dá aquele cheiro desgraçado, fumaça, aquele negócio todo ali. Mas aí ficou inviável. E começou a usar biomassa, lenha, depois você vê agora tal de cavaco, depois tem outras coisas que estão pensando tudo que tem coisa para poder dar uma fonte de energia para poder secar. O secador precisa de muita energia. E também, já 80, já começou a aumentar o tamanho dos secadores, né? Divide aí o Kepler, né? Que começou mesmo o boom do tamanho de secadores, né? Na época, tinha os secadores de 3 toneladas horas, depois passou para 5, aí foi para 8, 15, 25. Foi. E o 40 era praticamente Era o top. Era o maior de todos, era o top. Era o maior produtor, era 40, né? O armazenador, né? E também tinha o pessoal do arroz lá com o secador pampeiro, né? Exatamente. Então era assim, muito assim, de fundo de quintal mesmo, praticamente, né?
E nesse ponto tem que tirar o chapéu, que aqui é onde o Adriano trabalhou lá, a Kepler Weber, aí começou a acompanhar essa evolução. Então, logicamente, começou aí com a produção aumentando, necessidade de secar mais, o tamanho dos secadores começou a aumentar também. Eu acho que aí o Adriano pode dizer muito bem esse acompanhamento, que foi a maior, no caso, principalmente a Kepler Weber, que foi o carro-chefe nessa parte de aumento de tamanho de secadores, né? E tinha um outro negócio que aparecia sempre, mas areação e termometria. Isso era um negócio que nós batalhamos demais. Aí o que eu ouvi, assim, não, esse negócio de areação e termometria é coisa de gringo. Não serve para o Brasil, não. O negócio é coisa de gringo, o negócio, né? Mas a gente tentava mostrar, fazer uma aeração, é uma coisa que lá nos Estados Unidos se usa normalmente, todo mundo tem negócio tal. E que tem uma vantagem de controlar uma série de coisas, né? E termometria para saber a saúde do produtor lá dentro, né? Na época era a parte termométrica ainda, né? Hoje esse é um obsoleto de negócio ali. Mas assim, na época era a parte termométrica e depois começou a pendurar aqueles cabos ali nos cílios. Em alguns casos o telhado não estava bem dimensionado, ruía também, quando descarregava, né? Mas hoje não, hoje já estão bem dominados esse negócio ali. Mas na época eu via muito telhado desabando ali quando começava a descarregar, né? Porque a tração que faz o negócio na descarga é violenta. Né? Inclusive os primeiros silos que começaram nessa década de 80 e era tecnologia americana, né, de cálculo, tudo, eles eram calculados para um telhado ter uma camada de 3 metros de neve. Porque nos Estados Unidos tinha neve, né? Então eles tinham que considerar a sobrecarga, né? E é verdade, essa colocação aí do senhor aí colocando a termometria, né? Ela veio posterior ao silo metálico e foi se colocando muito e foi aparecendo esses sinistros de puxar o telhado, fazer todo o empuxo, né? Exato. É bem pertinente essa colocação aí, professor. Tá bom. Depois, nesse mesmo ano, também criou-se na ABNT a comissão de silos e secadores, negócio, a coisa. Até eu presidi essa sessão ali, mas não foi para frente, não, porque na época é o seguinte, quando chegou na parte de especificação de elevador de caneco, cada fabricante queria colocar o seu como padrão. A briga que deu o negócio ali. O Adriano deve saber de um russo ali que no setor aí, né? Mas que era da CASP. E nossa, mas era e tinha um da César também, um técnico da César, que, por exemplo, para ele, silo era só aquele silo da César vertical de concreto, o resto era resto. O resto era tanque, era qualquer coisa, mas não era silo. Então, o negócio nessa sessão da BNT, né, não chegamos a conclusão nenhuma e extinguiu esse negócio. Não dava, se não conseguia chegar a um consenso. O elevador de caneco. Então, cada um queria, a CASP queria que o dele fosse a coisa, a Kepler queria que a dele fosse o padrão. E assim por diante. Ninguém cedia o negócio ali. Não, mas é questão das dimensões e coisas, umas especificações. Mas não dava o negócio. Um da César ali que, eu não sei se foi o seu tempo, o Chemai, o engenheiro civil, esse também era duro o negócio. Para ele, silo é só aquele da César, silo de concreto vertical. O resto é resto. Então não deu, desistimos da BNT, né? E esse que acho que pouca gente sabe dessa data.
dia 10 de dezembro de 1987, foram criados Abrapós e Alagran. Abrapós, a Associação Brasileira de Pós-Colheita, e Alagran, a Associação Latino-Americana de Pós-Colheita. Foi num encontro que foi feito aqui, no Encontro Latino-Americano de Pós-Colheita, realizado aqui no Centenário. Então, houve uma reunião de vários representantes de vários países, Chile, Bolívia, Argentina, Uruguai, Venezuela, assim, tivemos essa reunião aqui. E foi criada. Depois aqui o Abrapós, como aqui também teve uma gestão, o Centenário tem diversas gestões, inclusive gestões de caráter político, tá vendo, de Brasília. Então, ele mandava a gente que não tinha noção do que era armazenagem, mas aí chegava assim, ó, tudo quanto é 10% é meu. Quer dizer, desse jeito chegava o diretor aqui, né? Quer dizer, chegou um ponto que não deu. Então, a coisa estava ruim, a própria Abrapós também, coisa assim, aí foi levado para Paraná. E hoje, graças a Deus, ele está bem vivo e bem estruturado, bem coisa. Então, mas a origem do Abrapós foi aqui. Isso. Pouca gente sabe também. Exato. Inclusive, né, Adriano, você está no evento da Abrapós aí, né, em Ponta Porã, né? Estamos aqui na participação em Ponta Porã, no MS, né? No Abrapós, um evento aí de sucesso, lotado, bastantes participantes, bastantes expositores. E a gente sabe como começou todo a Abrapós, né? Mas hoje é uma entidade muito bem consolidada, né? E bem gerida também. Muito bem. Eu parabenizo esse pessoal que foi dirigido lá no Paraná, que, assim, porque aqui, infelizmente, que devido a essas situações de política, de coisa ali, deu água abaixo, aí o pessoal do Paraná levou para lá, e hoje está muito bem. Mas é interessante saber que esse Abrapós foi criado aqui. Sim, exato. Também pouca gente sabe disso também. O papel do Centenar, justamente nesse processo também. Exato. Então, foi exatamente até a data que eu deixei aqui, né? 10 de dezembro de 87. Foi criada. E também, a Alagran também não foi para frente, não, que é a Associação Latino-Americana também. Nós tínhamos aqui diversos representantes, mas não deu certo o negócio. Né? Mas esse aqui é a parte... não sei se tem alguma dúvida sobre essa década de 80. Sei que tem muito mais coisa, mas pelo tempo aqui não dá para... fazer a planta. Agora, nós estamos em 2000. Aí vem a parte de otimização, automação, e hoje nós estamos realmente com domínio completo da parte de automação. Mas, logicamente, a automação em si não vai resolver a coisa se não tiver alguém que entenda dos processos de armazenagem, secagem e armazenagem. Então, eu sei que muita gente vai assim, bom, negócio automático, deixa aqui, ligo aqui e vou embora o negócio ali. Esse aí é um perigo danado, que eu tenho uma preocupação sobre isso. Porque eu já vi gente assim, não, aprender esse negócio de teoria de armazenagem, secagem é besteira. Já tá, a máquina faz tudo para mim. Quer dizer, faz até um certo ponto o negócio ali. Mas se tiver algum pepino ali no negócio ali, ele vai ter que entender do processo. Não vai saber como resolver, né? Não. E também está vendo assim, o problema de qualidade também. Que antes era qualquer coisa, você se mandava negócio ali. Até hoje ele se faz também aquele torrão preto que se faz nos silos ali, né? Que a umidade mistura com o resto ali para poder mandar lá para exportação. Agora, só o seguinte, o chinês está comprando, mas o chinês não é burro, não. Eles estão precisando, estão comprando negócio. Né? Mas na hora que começa a exigir a qualidade, a coisa que está começando a exigir, se lembra de umidade, já viram que a reunião de umidade? Então, o pessoal do armazenamento tem que se prever esse negócio. Né?
Porque qualidade não é só apertar o botão e tal, e o cara despacha o negócio. Vai ter, assim, à medida que vai passando o tempo ali, eles vão começar a exigir qualidade. E eu lembro que, acho que foi em 2000 mesmo. Foi no sul, foi lá em Rio Grande, né? Foi exportar uma soja lá que parecia confete. Não sei se você lembra disso, Adriano. Não me lembro. Nossa, você olha, o negócio é igual um confete. Tinha cor de tudo quanto é jeito na coisa ali. Aí a China devolveu. Foi uma cara que saiu do Porto do Rio Grande. Estão comprando com qualquer coisa por enquanto que estão precisando. Mas daqui a pouco eles vão começar a apertar o cinto. E o pessoal que se cuide. Então não vai ser como sempre, não. Então essa é a ideia de tá dando aí, vamos passando, já deu. Essa ideia vai parar. Uma hora só vai. Porque o chinês não é besta, não. Eles vão começar a exigir. Já está começando, né? Apertar o negócio de umidade. Você lembra do ano passado, a reunião? Deu o negócio da umidade? Já começou. Então, é bom o pessoal da armazenagem se prevenir e ver, cuidar da qualidade. Custa. Mas depois vem a recompensa. Então, a tecnologia é bom, vale, mas tem que ser bem aplicado e bem aceito pelo usuário também. O usuário também tem que casar com a tecnologia. Então, o carro automático não anda sozinho, não. Se não tiver motorista, não adianta. A não ser que seja do Tesla lá, né, o negócio ali, mas... E outra briga até hoje nós temos é a questão de armazenamento de fazenda. Essa aí ainda está bastante difícil. Uns 20 anos, uns 20, 15 anos atrás, eu fui fazer uma palestra para a ProSoja e falei sobre, eu falei assim, se não cuidarem na parte de fazenda, vocês vão ter problema. Não é só produção não é só isso, não. Aí um dos diretores, que alguns já devem conhecer, ele disse, falador, o negócio é o seguinte, eu tenho um silo na fazenda lá, mas não dá certo não, dá tudo errado. Falei, não vou falar não. É o seguinte, o silo funciona, quer dizer, o carro funciona, não está faltando é motorista. Entendeu? Hoje já tem, o próprio ProSoja já tem alguns programas para nível de fazenda. Vocês estão vendo? É lógico, questão de lógica, poxa. Não adianta produzir, para quem vai negócio ali? Não tem um pulmão ali no meio? É só para os traders, negócio aí para pegar só? Não cuida do próprio produto? Como disse o negócio ali anteriormente, é o seguinte, que nem foi já em 1967. Eu estava rodando nos Estados Unidos ali, eu fazendo estudos sobre armazenagem, nível de fazenda, não sei o quê, silos certificados, aquela coisa toda, e perguntei para um extensionista lá da Universidade de Iowa, né, como é que era esse negócio de armazenagem aqui nível de fazenda aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é o seguinte, se você não tem silo, armazenagem, nem plante. Tá? Essa era a filosofia na época, 67. Quer dizer, hoje tem essa mesma coisa, continua assim. Eu já acompanhei quase mais de 5, 6 viagens técnicas com produtores e coisas nos Estados Unidos, né? E sempre fazia uma aposta, assim, se você encontrar alguma fazenda aqui nos Estados Unidos, no meio oeste, que não tiver armazenagem, você tem um prêmio de tanto $100 o negócio ali. Eu nunca perdi $100, não. Algo que já nasce efetivamente, né? Se vai produzir grãos, tem que ter onde guardar, senão não produza, né? Ele tem que cuidar dele primeiro. Então, ele pode esperar, pode fazer com qualidade, porque se tem tecnologia, ele pode armazenar com qualidade. Não é num sufoco lá e manda de qualquer jeito, pega com chuva, que negócio todo, entendeu? Então, não, tem uma parte eletrônica, que a automatização que resolve, não resolve coisa nenhuma.
Depois estragou, velho. Não há santo que resolva o negócio ali. Entendeu? Exato. Então, agora, se ele souber exatamente a tecnologia, ele vai saber exatamente como e quando utilizar a tecnologia adequada. Logicamente, tem que ter uma orientação também, né? Mas, assim, é nesse sentido. Então, não adianta ter toda a automatização, todo apertar botão, mas funciona assim, funciona desde que saiba o que está fazendo. Não adianta só apertar botão. Isso não resolve a coisa, né? Sei que a tendência vai ser essa, mas desde que saiba com que como está sendo utilizado. Entendeu? Então, mas é um grande avanço nessa parte da tecnologia e de automação, essa coisa toda. E a tendência é essa mesmo, vai ser. Mas, se não souber a teoria, o conceito de armazenagem, não adianta pôr toda essa parafernália. Vai perder mesmo. E agora, deixa bem, a AfroSoja, aquela monstruosidade, negócio maior, associação de produtos de soja do mundo, quer dizer, são relativamente poucas ainda a armazenar nível de produtor. Fica à mercê dos trades ali, direto. A trade dança e rola em cima deles ali, ué. E o agora fica à mercê disso aí, né? Então, armazenagem de fazenda. Esse aí é uma briga de muitos anos. Não sei se é na época do coisa, mas não precisa nem dizer o nome da fábrica. Eu lembro que numa grande indústria de silos, secadores, negócio ali, um dia eu falei para o diretor lá, né, que estavam só silos grandes, uma hora você tem que começar a pensar a nível de fazenda. Aí a resposta que me deu foi assim: professor diretor, nós lidamos com Landau e não com Fuca. Essa foi a resposta. A unidade a nível fazenda é a base da armazenagem, do início, né, da cadeia, né? Ela é extremamente importante. E se foi feito muitas intervenções junto ao governo federal de criar linhas de crédito para tentar estimular a implantação de unidades, né? Mas da maneira que a gente está crescendo, cada vez mais em produção, se faz necessário ter essa produção armazenada próximo da lavoura, né? Sim. Eu acho que a gente percentualmente já foi menos, né? E crescemos um pouco e temos que crescer nessa linha. Aquele esquema que eu apresentei logo no início, né? Aquele esquema: fazenda, exatamente, coletores, intermediários, terminários. Quer dizer, se não fizer esse esquema todo aqui, fura, lá embaixo só direto, quer dizer, não sai da fazenda lá para o terminal, poxa, peraí. Você tem os gargalos logísticos, né? Que qualquer problema logístico aí, o excesso de chuva ou alguma greve de caminhoneiro, alguma coisa, para o Brasil como um todo e você fica à mercê de... Quando a gente fala... a maioria é de transportado do caminhão, poxa, lá de Mato Grosso para o porto de coisa. Isso aí, quando eu falei isso uma vez numa palestra nos Estados Unidos, eles não acreditaram. Eu falei, não, isso não é possível. Não, isso não existe. Aí eu mostrei no mapa, você sai daqui do Mato Grosso, né? E vai lá para o Paranaguá, para Santos, negócio de caminhão. Ele falou, não, isso não existe. Mas existe no Brasil, está aí. Por enquanto, não somos competitivos. Por enquanto. Mas se não tiver uma logística mais na parte de transporte aí, isso vai ser difícil. Inclusive, né, professor, a gente vai ter um slide ali mais para frente, inclusive a gente já está aí praticamente com quase uma hora, acho que vamos ter que dar uma aceleradinha aí, mas a gente vai tratar desse percentual, né, professor? Tem um slide lá na frente que trata do percentual. Então a gente está na década de 2000 aí, vamos dando sequência aí até para... Depois também só para mencionar aqui que em 2000 também foi instituída a classificação de produtos vegetais e resíduos de valor econômico. Isso também vai dar uma puxada nesse sentido aqui. Tá? Depois veio o tal de certificação das unidades armazenadoras. Esse foi um programa que estava... Coisas que não foi muito para frente, negócio ali. Eu fiz parte desse comitê técnico lá, fiz a parte da subcomissão, tudo.
deu instrução normativa, mas o próprio Cibrasil não tinha gente assim, capacitado para fazer esse serviço. Então ficou nisso aí, acho que morreu também, não sei se morreu. Estão fazendo só um cadastramento dessa unidade, né? mas não nesse sentido da certificação em si. Ela está muito incipiente ainda. Em 2000 já começou o tal do sistema de resfriamento de grãos, negócio com relação, né? Também no início houve muita controvérsia, negócio tal. Depois, devido ao excesso de coisa, aí foi introduzido também esses silos horizontais, que aí tem suas utilidades nessa determinada situação, né? Os silo bags lá da Argentina, aquele silo de plástico, negócio, né? Alguns ainda utilizam para uma casa emergencial, mas não para armazenagem, que é só para um quebra-galho, para um excesso de produção de safra, negócio. Ou então para um produto que vai ser destilado, então fermentação não tem problema, negócio, né? Eu de rato, furo, esse negócio tal. Mas tem muita gente utilizando aí. Bem utilizado. Sobre a logística, que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, aquele ali é um país privilegiado, né? Você tem um Mississippi que corre norte ao sul do país. Tem uma rede de estrada de ferro que vai para leste a oeste, tranquilo, negócio, aonde quiser, negócio. E o fazendeiro não anda 100 quilômetros da fazenda até o silo receptor, negócio ali. Nós andamos quantos mil quilômetros? Quer dizer, e de caminhão ainda, quer dizer, quando eu falei que transporte em caminhão nos Estados Unidos, eles não acreditavam, isso não existe, não. Eu tinha que mostrar no mapa, sai daqui de Mato Grosso, até coisa assim, de caminhão. Tecnicamente, isso é um absurdo, entendeu? Agora está começando incipiente essa estrada de ferro aí, mas vamos ver até que ponto o negócio aí, né? Esse problema de exportação de uma qualidade, já falei isso em São Noé daqui da China, né? Os transgênicos também agora não é tanto, mas o problema, teve uma época aí, o próprio, ali na coisa, teve muito problema de separar o transgênico, não transgênico, negócio tal, houve muito tabu nesse sentido, negócio ali, mas agora acho que não está tendo tanto assim nesse sentido, né? Certificação, eu já falei, nós treinamos, inclusive, a primeira turma de auditores técnicos. Essa turma o curso foi feito lá no Paraná, lá em Ponta Grossa. Tá? Deixa eu ver agora uma coisa ali. Certificação é a mesma coisa, que são normativos, né? E falando em pós-colheitas, aí a Conab, a Embrapa e outras coisas, eles fizeram alguns seminários, assim, junto com a Universidade de Illinois. Nós tivemos uma ProSoja centenária também, nós tínhamos um convênio e um acordo para poder fazer esse trabalho. Mas isso aí acho que vai sendo aos poucos superado pela nova tecnologia e aos poucos também o conhecimento tecnológico da 20 agora, nós estamos agora aí. A expansão agrícola está aí explodindo. Então, a Matopiba está aí, para todo mundo ver. Que ninguém acreditava que aquela região ali fosse produzir alguma coisa lá. E hoje, você vê que com esse negócio de genética, de soja, esse negócio, hoje qualquer coisa ali. E a rede de sistema de armazenamento e logística de transporte está precária. A armazenagem ainda está andando, está aumentando, mas ainda falta, está deficitário ainda. Então, tem muito chão pela frente ainda. Principalmente se for na parte de armazenagem de fazenda. Alguns pontos ali foi no Rio Grande do Sul, ali na região de Lajeado, um extensionista, Ricardo Martins, da Emater, Rio Grande do Sul, fez um belíssimo trabalho para pequenos produtores lá de Lajeado. Ele construía silos de alvenaria
entendeu? Diversos tamanhos, com aeração, tudo dentro da tecnologia. Tanto é que eu já visitei algumas vezes lá, e eu sei que o pessoal da região ali procurava milho desses fazendeiros, porque era um milho excelente sadio. Eu também presenciei lá. Era vocês para pequenos produtores. Entendeu? Foi muito bem, um dos melhores trabalhos que eu vejo a nível de fazenda para pequenos produtores. Agora, do Brasil Central para frente, são outros 500 aí. Aí a Kepler sabe cuidar bem o negócio. Só que precisa cuidar porque eles têm que ter mais nível de fazenda com garantia própria o negócio ali. Professor, nós temos que, em algum momento, encaixar aí não sei se na década de 20, alguma coisa assim, porque em algum momento nós começamos também a armazenar céu aberto, né? Mato Grosso hoje é muito forte o armazenar céu aberto decorrente da falta de armazenagem, né? De armazenagem. Então nós temos hoje... na safra de milho. Nós temos armazenagem silo, armazém, bag e céu aberto. Céu aberto, né? Então, isso é o reflexo da falta de... O interessante é o seguinte, no Canadá é muito forte o cooperativismo lá, no Canadá. Então, o nível de fazenda lá é muito elevado. Eu tive, inclusive, alguns trabalhos ali, inclusive no Paraná, aí, em alguns outros estados, né, que as cooperativas me solicitaram para ver o melhoramento do sistema, negócio. Mas quando falava em nível de fazenda, negócio ali, não. Aí ele vai entregar pro trade negócio lá, né? Mas aí, se no Canadá, nos Estados Unidos, isso é normal, isso é mais do que comum. Quer dizer, você tem uma própria fazenda, cuida bem dele, negócio ali, e na época foi necessário, entrega ali a coisa ali limpo e seco. Aqui não, aqui colheu, entrega do jeito que tiver, e lá no coisa que se cuide de secar, negócio ali, entendeu? Mas aí, assim, são alguns pontos ali. Então, desse jeito aqui, então, acho que aqui somente, acho que alguns já sabem negócio, lógico, mas é só procurar na Conab, né? A capacidade estática de armazenagem, entendeu? Por regiões aqui, né? Mato Grosso é que está com maior número de capacidade maior, e o resto aqui do coisa ali, que depois vem Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Mas veja bem, Mato Grosso, olha que a discrepância com o resto do país aqui. Então, tem uma coisa faltando aqui. Inclusive, agora com o Matopiba aí, e lá no oeste da Bahia, está aí uma situação que tem que resolver. Essa outra, a produção só está ascendente. Vai ter esse ano aqui. A capacidade da armazenadora capenando aqui o negócio ali. Então, veja bem o déficit de armazenagem que está tendo aí. Onde é que vai pôr isso aqui? É no chão, né? Igual o Mato Grosso, né? Porque não tem, mas não vai por onde? É no chão mesmo, não tem jeito. Então, outra coisa que o governo tem que ver, negócio desse financiamento aqui, e a outra, consciência de que há necessidade de aumentar a capacidade de armazenadora. Está aqui, está claro aqui. E que isso aqui é área plantada, produção e armazenagem, mesma coisa. Armazenagem é que está aí, capingando. Inclusive, eu acabei de soltar aqui uma enquete para o pessoal participar, para entender, na percepção deles, né, qual que é o maior obstáculo para resolvermos essa questão do déficit de armazenagem no Brasil. Aqui, ó. Aí eles estão respondendo ali, participem aí, viu, pessoal? Até aproveitando aí que como se os dados estão aí, né? Os fatos não mentem. Está aqui. Para quem quiser, assim, quer duvidar, está aí, ó. Exatamente. Até interessante fazer um comentário, né, que até ali o 2000, né, a produção junto com a capacidade estática, ela meio que veio se equilibrando, né? Isso. E a minha interpretação é que
na entrada do 2000 é onde o Brasil se descobriu como potência agrícola, né? Exatamente. E aí ele alavancou a questão da produção, né? E não houve alavancagem na capacidade de armazenagem, capacidade estática, né? E aí começou a ter essa diferença, né? Começou a descolar as linhas, né? E hoje o déficit é muito grande, né? Não, olha aqui. Isso aqui está aqui, ó. Isso aqui é uma realidade. Exatamente. Então, assim, está aqui. Não precisa de muita coisa, não. Então, quer dizer, a armazenagem está muito, muito aquém da produção. E a tendência da produção é subir ainda. Exatamente. Vai subir. Queira ou não, e está subindo, vai subir mais ainda. Agora, só que a capacidade de armazenagem não acompanha. Durante praticamente de 2004 a 2025, praticamente mesma coisa, não houve praticamente acréscimo aqui. E a produção só está subindo. A produtividade ela acompanha e, obviamente, a produção de novos silos ela não consegue acompanhar essa produtividade, isso está claro, né? E a necessidade de, justamente alguém colocou aqui sobre a entrada justamente do combustível, né? Através de milho, tivemos agora uma notícia a respeito lá no sul também com combustível através de trigo. Então você tem uma necessidade, ou seja, a tendência natural de que continue se expandindo a produção de maneira como nós vemos aí no gráfico, e a necessidade só vai aumentar, na verdade, de armazéns, isso é um fato. E somente em números, né? Capacidade estática, praticamente em 2010, 2025, tá diferença de monstruosa aqui. Então tem um caminho muito grande para aumentar a capacidade estática de coisa, uma necessidade, né? A área plantada só aumentando, logicamente produção também, mas a capacidade estática, né? Ficou estático, né? Produção, olha aqui, ela só subindo. Exatamente. Outro recorde esse ano, né? Exato, tá aí, só subindo. Nesse gráfico mostra bem o 2000 ali, né? Onde deu a alavancada. Foi, daqui ele deu uma inclinação aqui, bem alta aqui. Só subindo. De até 80, até 2000 ficou praticamente, né? Mas depois de 2000, de fato, olha aqui. Então, a nível de fazenda, então, nem se fala. Né? Aqui. Praticamente estático. Entendeu? Então, esse é outro defasagem muito grande aqui, que aí, assim, o agricultor tem que assumir a responsabilidade de armazenagem também. E não só produzir. Produzir é fácil. Produzir, ele joga o filho é teu e vai pro entendeu? Inclusive, tem umas coisas que eu falei que Canadá, a cooperativa é muito forte, e a armazenagem lá também, a nível de fazenda é muito forte. Eu não vou citar a cooperativa, uma cooperativa, eu e um colega meu, Paulo César, né? Fomos chamados para melhorar a estrutura de armazenagem, o sistema de armazenagem da cooperativa. Uma grande cooperativa muito forte ali. Aí, assim, bom, e a nível de produtor? Aí não, nós cuidamos disso aqui. Falei, mas olha aqui, foi numa época de safra de milho, aquela penugem, aquele poeirinha de milho entucutelado, negócio ali, e secador dando tudo que podia, que não podia, entendeu? E eu falei, mas por que você não trabalha com seus cooperados, que façam os seus armazéns, negócio ali, vocês orientam na tecnologia, aí vocês podem receber tranquilamente, a hora que se quiser e tal. Mas ele vai entregar para o trading. Falei, então, pera lá, o cooperativo está tendo vantagem ou não tem vantagem para o cooperado? Mas ficou nisso. Porque no Canadá, mesmo nos Estados Unidos, assim, o cooperado lá, onde assim, da coisa, ele é filiado à cooperativa, guarda ali e vai jogando
a necessidade que a cooperativa necessita. Então, é um balanço ali que não sobrecarrega a unidade principal. As cooperativas diretamente saem da lavoura direto para as cooperativas. Já chega limpo, seco para a unidade central, né? Que são onde recebe. Dali você não precisa de botar aqueles secadores monstros, não sei o que e tal. A coisa precisa, mas assim, não tanto quanto agora. Se tivesse vindo sempre limpo ali para coisa. Agora, isso não entra na cabeça de muita gente, principalmente de cooperativas. Entendeu? Seria interessante que eles visitassem o Canadá, mesmo os Estados Unidos, para ver como é que é o sistema de cooperativismo lá, na parte de armazenagem. Eles vão lá para vender cultura, vender isso aqui lá, mas nunca foram para armazenagem. Então, essa é uma sugestão que deixo para os presidentes de cooperativas, né? Para não ficar assumindo a paternidade da secagem, assim, entendeu? É necessário, precisa, mas se você amenizar isso com o tempo com os cooperados, eles vão ter muito mais vantagem. Poxa. Não precisa investir tanto na estrutura, entendeu? E já recebe prontinho, treina lá os cooperados, pronto. Mas vamos ver, isso aí é um sonho meu. Então, isso aqui é coisa numérica, e aí fica aí registrado aí, que quem quiser utilizar, utiliza, né? Inclusive, pessoal, até aproveitando essa apresentação, o professor disponibilizou para nós, tá? Daqui a pouco, mais ao fim aqui, eu vou disponibilizá-la para vocês aí. Estou soltando agora a última enquete aí para vocês. Tá bom. E aqui, somente um exemplo, no oeste do Canadá, 85% da capacidade armazenadora é dos produtores a nível de fazenda. Nos Estados Unidos, mais da metade, pouco mais da metade. Europa, 35%, na Argentina, mais de 30%. Argentina, aqui, ó, nosso vizinho aqui. E o Brasil, nós chegamos 16,8%. Acho que falta alguma coisa, não fala? Ou nós somos certos e o resto está errado. Então, essa é a questão que eu deixo aí para finalizar. Esse ponto que acho que é crucial para nosso desenvolvimento, para promover a qualidade e amenizar essa problema de armazenagem. É que acho que o agricultor também, quem produz, também tem que assumir a responsabilidade. Não digo 100%, mas pelo menos uma parte dela na própria propriedade. Então, isso é uma observação que eu faço. Que isso dá para... Tá aí, os números estão aí. Será que o Canadá está errado? Os Estados Unidos estão errados com esse negócio deles ali, esse tema? A Europa, até a Argentina aqui do nosso vizinho, poxa. Nós somos praticamente metade do nosso vizinho Argentina, poxa. Então, tá aí. Tá? E finalmente, estamos progredindo, é uma certeza, nós estamos progredindo agora. E temos plena confiança no avanço tecnológico, que acho que hoje tem várias empresas hoje com tecnologia avançada no processo de armazenamento de grãos, e que possam prover alimentos para o país e para o mundo. Essa é, pelo menos, um sonho que a gente tem e que temos praticamente certeza disso aí. E vocês também com hoje um auxiliar excelente de tecnologia que assim, nessa assessoria, assim, porque o agricultor também precisa de assessoria, precisa de ajuda. Ele sozinho não consegue, talvez, manipular, lidar com essa tecnologia, novas tecnologias. E vocês têm essas tecnologias que podem, então, levar ele para poder aumentar a produtividade, a qualidade do produto. E lembrar que chinês não é burro, não. Eles vão apertar o cinto cada vez mais. E eles vão... então, é o maior comprador hoje, né? E eles sabem disso também. Porque o que tem de PhD na China não é brincadeira. Eles mandam o chinês tudo para fazer PhD nos Estados Unidos, na Europa, negócio ali,
Mas aí o cérebro está tudo ali na China. Então, e não são burros, não. Tá? Então, essa é a mensagem final. E acho que deu para a ideia da sequência da história da armazenagem, que eu vivi toda essa parte aí. E fica aí à disposição para, se houver alguma questão, para poder responder. Mas está aí, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção, e congratulo vocês também pela iniciativa. Tá bom? Muito obrigado, então. Ok. Bom, professor, nós que agradecemos, viu? Aqui agradeço, obviamente, imensamente ao senhor, aí, ao pessoal do Sem Treinar também pela essa disponibilidade. O Adriano também, que fez a ponte aí para que a gente pudesse bater esse papo, né? O pessoal fez aqui vários comentários, tá? De uma maneira geral, e a questão realmente aí do nível fazenda, até pela última pesquisa que eu soltei, que a gente disponibilizou para o pessoal, quais inovações você acredita ter maior impacto, na verdade, na armazenagem nos próximos anos. Claramente, mais de 50% acredita que é armazenagem no nível fazenda. E existem algumas colocações ali do pessoal falando também que isso não ocorre, questão de burocracia, taxa de juros elevada, às vezes barra nas questões de garantia, de questões técnicas, etc. Ou seja, realmente tem uma trava que a gente não consegue avançar, e por mais que a gente construa nossos armazéns, ainda estamos a uma longa distância aí de poder ter um nível, diríamos, um pouco mais confortável que fosse da Argentina, né? Imagina aí, eu mais o Adriano, nós já fizemos algumas contas, né, Adriano? Às vezes, pega a capacidade, multiplica, armazém de 100 mil sacas, quantas mil unidades seriam necessárias, novas, para poder suprir? Realmente gigantesco. É verdade. É o esforço para se fazer isso, né? Tem uma coisa que nunca me sai da cabeça, é aquele negócio quando eu ouvi do extensionista, né? Se não tem capacidade de armazenar, nem plante. Nem plante, exato. Acho que se a gente deveria levar isso como sendo algo absoluto, né, para começar a mudar esse quadro e, enfim, talvez até frear um pouco a expansão, e enquanto a gente não resolva também o problema das unidades armazenadoras. E agora na safrinha, né? Que de safrinha, que de inha não tem mais nada, né? O que a gente vê realmente, não só no Mato Grosso, mas aqui em Goiás também, onde a gente está aqui em Goiânia, a nossa região aqui do sudoeste goiano, você depara realmente com milho armazenado a céu aberto mesmo, conforme o Adriano falou. E tivemos recente, não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, até silo bolsa faltou, não tinha. A fábrica não conseguiu produzir a quantidade de silo bolsa necessária para poder armazenar os grãos na fazenda. Então, realmente é algo crítico, e a armazenagem de fazenda, de fato, é um grande... acho que está bastante claro a coisa. Né? Então, está aí o desafio. E agradeço aí novamente pela atenção, e fico à disposição aí para... É uma honra para nós, professor, recebê-lo aqui, tá? Acho que todos aí puderam conhecer fatos extremamente curiosos a respeito da armazenagem de grãos, que a gente que está aí no segmento, às vezes, não tinha noção das dificuldades e do quão trabalhoso né? Trabalhar, e a quantidade de armazéns novos que vão surgir. É muito importante que a gente conheça o passado, né, Adriano, para entender e valorizar justamente o trabalho de pessoas como o senhor, que fizeram tanto pelo armazenamento, e a própria figura do Sem Treinar. Me recordo, há 20 e tantos anos que eu trabalho no segmento de armazéns, me recordo de um ex-chefe aqui em Goiás, e a gente mandava e recebia pessoas do Sem Treinar fazendo os treinamentos, e sempre foi uma referência muito forte para todos que conhecem um pouco da história da armazenagem no Brasil. Então, novamente, em nome de toda a equipe SEACOM, agradeço o Sem Treinar e a figura do senhor também poder nos prestigiar aqui essa noite. Bom, obrigado. Adriano, alguma palavra final? Porque agora nós já vamos partir para o sorteio, e vou liberá-los aí também. Eu agradeço aí a oportunidade. É importante a apresentação. Primeiro, parabéns para a SEACOM aí pela essa iniciativa de fazer um resgate aí de toda a nossa história de armazenagem, né? Tá certo que a gente passou muito rápido pelos anos, né? Mas a gente o professor conseguiu pontuar os pontos relevantes, né? Mas para ver que
como foi difícil a implantação, a evolução. Saímos de armazenagem em sacaria, hoje é a granel, hoje somos uma potência, né? E cada vez mais nós vamos crescer nessa questão, né? Eu sempre digo, o Brasil ele é uma potência atômica na agricultura, né? Ele desequilibra praticamente o Brasil, o mundo todo, e é o celeiro, né? E quando a gente fala em exportação, a gente exporta milho em forma de frango, suíno, exportamos café, algodão, laranja, né? Soja, milho. Então, assim, é uma potência, né? E para isso aí precisamos trabalhar, precisamos ajustar. A armazenagem é um fator importantíssimo na logística brasileira, na logística de deslocamento, né? Então, é um assunto bastante interessante, a importância do nível fazenda também, né? Do início de toda a cadeia de armazenagem, né? Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar com o professor Tetu e parabéns, Ciacom, pelo esse trabalho e parabéns todo para o grupo da Ciacom que teve ajustando e trabalhando para a realização desse evento. Muito obrigado, Ferreira. Muito agradeço todos vocês aí, obviamente até o pessoal também que do Centrenário, o Jefferson que esteve aí conosco, né, o Rafael também aí que nos apoiaram com essas informações aí, inclusive. Então, só agradecer a todos vocês, Adriano e professor, muito obrigado. Agora o Ícaro entra aqui para a gente poder fazer o sorteio, e se vocês já quiserem sair da sala aí, fiquem à vontade, um bom descanso e novamente obrigado. Obrigado. Vamos ver o sorteio aí do pessoal que vai ganhar aí. Tranquilo, então, beleza. Ícaro, já pode... Tranquilo, Adriano, se quiser ir lá... Obrigado. Valeu, um abraço.